ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Saúdos, amados ouvintes, com a santíssima paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero fazer uma pequena correção minha, tá? Da mensagem que eu anunciei sobre Portas do Além. Portas do Além, uma poderosa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui fazer uma citação, na hora que eu fiz uma citação de uma passagem bíblica, eu acabei me equivocando e troquei o nome do profeta. E caso alguém viu essa mensagem, eu peço perdão pelo pequeno descuido, que até mesmo na hora da edição eu não me atentei a este detalhe, que é onde eu fiz a troca do nome do profeta. Bom, eu ia fazer a citação de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Que eu vou até fazer a leitura. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De primeiro eu ia fazer essa citação, mas acabei fazendo a citação de Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias, capítulo de número 33 e o versículo de número 3. Na pregação eu troquei o nome do profeta, eu disse que foi Zacarias ou Malaquias, mas na verdade foi Jeremias. O homem, ele pode cometer erros. É normal do homem, desde Adão e Eva, cometer erros e ofensas. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal, desde que reconhecemos o nosso erro. Nós cometemos muitos erros, podemos ficar equivocados muitas vezes, podemos ficar equivocados em erros, mas se nós reconhecermos nossos erros e agirmos de maneira correta, nos corrigindo a nós mesmos, a graça de Jesus Cristo, o seu poder, a sua bondade, o seu amor vai vir sobre nós. Não basta saber que errou, tem que fazer totalmente ao contrário daquilo que errou e se corrigir. Porque o perdão de Jesus Cristo vem ao se corrigir os seus próprios erros. Não sei qual erro que você comete, mas se você realmente não se arrepender, você não vai se autocorrigir. Então, quando você se autocorrige, o perdão de Jesus Cristo e a graça de Jesus Cristo está sobre a sua vida. E para que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, eu estou me corrigindo e falando do pequeno errinho das portas do além, uma mensagem poderosa. E eu fiz uma citação equivocada e estou me corrigindo mediante a vocês e a graça de Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ok? Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Somente isto, eu fazendo essa correção, né? Somente fazendo essa correção, antes de iniciar a mensagem da qual Jesus Cristo tem para colocar no meu coração no dia de hoje. Eu não irei fazer menção de palavras sobre esses versículos a qual mencionei, mas apenas uma pequena correção, porque a Bíblia diz
Louvado seja o nome santo do Senhor. O próprio Jesus Cristo disse, e eu vou mostrar aqui, eu vou fazer a citação também, vou ler aqui, vou achar aqui e vou ler para você. João, capítulo de número 5. João, evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Jesus disse assim: examinai as escrituras, porque vos cuidais, para nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava falando: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome santo do Senhor, tá? Então, examine as escrituras, lê a Bíblia. Homens podem cometer erros, e existem muitos homens aí que erram de propósito. Tem muitos homens que erram de propósito, tem muito pregador que erra de propósito, comete equivocações, cometem equívocos. E é sempre bom você estar examinando a Bíblia, tá? Principalmente os evangelhos, sobre Jesus Cristo. Examinar o que Jesus Cristo disse, o que Jesus Cristo falou, o que Jesus Cristo não falou, o que é, o que não é. É sempre bom você estar lendo a Bíblia Sagrada, porque você lendo a Bíblia Sagrada, você vai ter a vida eterna. Jesus Cristo que nas Escrituras terás a vida eterna, nas Escrituras, mediante as Escrituras. Então, quando você lê e medita a palavra do Senhor Jesus Cristo, você está cuidando em ter a sua vida eterna em Cristo Jesus, ok? Homens cometem equívocos, e eu peço perdão pelo meu equívoco lá, daquela pregação, não da pregação, mas da infelicidade que eu tive em trocar o nome do profeta de Jeremias para Zacarias, Malaquias, eu troquei o nome, mas foi o profeta Jeremias, tá? Me perdoem, mil perdões. E agora vamos atentar à palavra do Senhor, a qual Ele tem colocado no meu coração no dia de hoje, que se encontra no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, e é somente um versículo, que é o versículo de número 52. A palavra do Senhor diz assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vai, a tua fé te salvou. Ok? Vamos orar a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa me condicionar e me direcionar da maneira correta, da maneira que Ele quer, que não seja eu o condutor, mas que seja Jesus Cristo o condutor mediante o Espírito Santo na minha vida, ok? Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai amado e soberano Deus, perdoai as minhas ofensas a Ti, mediante o meu olhar, mediante o meu pensar, mediante o meu imaginar, mediante o meu falar, mediante o meu agir, mediante o meu ouvir, todas as ofensas que eu tenho cometido contra o Senhor, que o Senhor possa me perdoar todas as iniquidades e transgressões, que o Senhor possa me limpar, me purificar e me tornar digno, alvo mais que a neve, para pregar a tua palavra e ser um exemplo para aqueles que estão me observando, porque bem sei, Senhor Jesus Cristo, que quando a luz brilha, todos observam, não importa onde esteja a pessoa, onde tem uma luz, sempre há uma pessoa observando essa luz, mesmo que de longe, mesmo que essa luz não perceba de onde está vindo aquele olhar, a luz sabe que tem que ter certeza que alguém está observando de algum lugar, de alguma maneira, de alguma distância, por algum motivo, razão, circunstâncias devidas sobre ele. Então, Senhor Jesus Cristo, que eu venha brilhar, resplandecer o seu brilho, Senhor Jesus Cristo, que vem, porque o Senhor é o sol da justiça que brilha sobre nós a todo momento. Obrigado por tudo que tem feito, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, amém. Amém, amém, amém. Amados, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, na passagem do versículo de número 52, nos versículos anteriores, iniciando no versículo de número 46, refaz um relato do versículo 46 até o versículo de número 52, de um homem que era cego. Este homem se chamava Bartimeu, e quando Jesus Cristo estava saindo para Jericó, quando Jesus Cristo estava indo para Jericó, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó,
aleluia, com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Então, quando Jesus Cristo estava saindo de Jericó, tinha um cego, mendigando, pedindo esmolas, em uma situação muito precária, situação muito ruim. Então, ele ouvindo que Jesus passava, uma grande multidão, ele não enxerga, mas ele pode ouvir, a sua audição ela é muito bem aguçada. Uma pessoa com certeza que não é desprovido de uma visão, ela aguça maior os seus outros sentidos, a sua audição, o seu cérebro. Então ele tem uma capacidade de audição muito maior, porque ele se concentra muito mais naquilo que está à sua volta. E como nós podemos ver, nós somos relaxados, podemos assim dizer, e não atentamos aos barulhos que estão à nossa volta. E muitas das vezes nós podemos enxergar muito mais com os nossos ouvidos do que com os nossos olhos, porque com os nossos ouvidos nós podemos ouvir o barulho do que vem atrás, do que vem do lado, do que não vem, e nossos olhos não podem enxergar o que está atrás, mas nossos olhos enxergam o que está à frente. Enquanto, como nós somos relaxados, nós não escutamos os barulhos que vêm atrás, que podemos utilizar nossos ouvidos como olhos para nos antecipar alguma coisa, ver o que está acontecendo, se vai algum vulto, algum zunido, alguma coisa, para a gente nos precaver. Porque a gente só vê o que está à frente e a gente não vê o que está atrás. Os nossos ouvidos servem como olhos, mas como nós somos relaxados, nós não atentamos em nos qualificar e nos especificar os nossos ouvidos para como um sentido bem aguçado, né? O ser humano ele é bem relaxado em não querer aguçar muito bem os seus sentidos. Então, o homem que Bartimeu, que estava cego, desde sua infância era cego, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir muito bem, e sua audição era muito bem aguçada, ele escutando um alvoroço, ele ficou com certeza curioso, o que é que está acontecendo, não é mesmo? Que quando uma pessoa que não sabe o que está vendo, não está vendo o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, mas escuta um grande alvoroço, vai querer saber. Por exemplo, você está dentro da sua casa e de repente na sua casa passa uma grande multidão fazendo barulho e pá, barulho para lá, barulho para cá. Então você que está dentro da sua casa, você não está vendo, mas você está ouvindo. Então você vai querer saber o que está acontecendo lá na rua. Então você vai sair da sua casa e vai entrar na rua. Vai sair na janela, vai sair na porta e ver o que está acontecendo na rua, porque aquele barulho, porque aquele alvoroço, para tentar entender o que está acontecendo, não é mesmo? Todo ser humano é assim, dessa parte de curiosidade de saber o que está acontecendo. De repente está no seu dia tranquilo, dia de paz, um dia como um dia qualquer outro, um dia como qualquer outro, um dia como qualquer outro, um dia como qualquer outro, e de repente começa um grande alvoroço, um grande barulho, inicia-se um grande barulho, e aquele barulho continua por um tempo constante, uma constância de barulho, de glória a Deus, de aleluia, e é isso, e aquilo, Jesus salva, Jesus aquilo, Jesus aquilo, e muita pessoa fazendo barulho, andando, gritando, aleluia, 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 imagino eu. Aquele homem ficou querendo saber o que aconteceu, não é mesmo? E perguntou, o que é que está acontecendo, meu querido? O que está passando por aí? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Porque eu não consigo ver, eu não sei o que está acontecendo e eu quero saber o que está acontecendo. Igualmente a minha, você, começar alguma coisa ali na rua, ali, a gente vai sair da porta para fora para saber o que está acontecendo. É normal da curiosidade do ser humano. Então, quando falaram para ele que era Jesus, então ele ficou, opa, Jesus, acabou os meus problemas. Se a Jesus está passando, fiquei sabendo que Jesus Cristo é a solução. Fiquei sabendo que Jesus Cristo resolveu a situação do leproso, a situação do aleijado, a situação do manco, já curou até cego, então eu sei que ele pode me curar também. Se ele faz cura e faz milagre, faz proeza, eu sei que ele também pode me curar. Como ele tem audição muito aguçada, certamente ele ouviu muito alguém falando, Jesus Cristo fez isso, fez aquilo, multiplicou pão, andou sobre as águas, acalmou o mar. Jesus Cristo é magnífico, Jesus Cristo é belo, é todo poderoso, o Senhor, sua doutrina é maravilhosa. Ele ouviu falar, sim, de Jesus Cristo. Então imagina ele gritando, Jesus, Jesus, ele começa a gritar, Jesus, Jesus, aí todo mundo fala, cala a boca, cego, e ele, Jesus, Jesus, e todo mundo, cala a boca, cego, e quanto mais a pessoa fala, cala a boca, cego, o cego grita mais alto, Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus Cristo parou e perguntou, o que queres que eu te faça?
Faça porque Jesus Cristo mandou chamar. Traga esse homem aqui, por favor. Traga esse homem aqui que eu estou escutando chamar. Traga ele aqui, por favor. Pegaram ele, levaram até Jesus e falaram: o que queres que eu te faça, meu filho? Você quer o que de mim? Me fala. O que você quer de mim? O que eu posso fazer por você? No que eu posso te ajudar? Qual a sua situação? E ele falou: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Então, quando Jesus Cristo disse: vê, a tua fé te salvou, ele simplesmente fez isso aqui, ó. Ele estava com os olhos fechados. Quando Jesus disse: vê, a tua fé te salvou, simplesmente ele fez isso. Aleluia. Simplesmente fez isso. Ele não podia enxergar nada e começou a enxergar, começou a ver. E a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que não via, que não enxergava, não sabia o que era cor, não tinha distinção de cor, ele só estava em plena escuridão, ele não tinha distinção, ele não sabia o que era luz, não sabia o que era claridade, não sabia distinguir cor de preto, de branco, de amarelo, de azul, de vermelho, ele não sabia fazer distinção de cores, porque tudo para ele era preto, tudo para ele era escuro, tudo para ele era uma cor monótona. E a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Jesus. Aleluia. Então ele começou a enxergar e ver as cores. E ver como que é maravilhoso a distinção de cores. Para mim, para você que enxerga, isso pode ser algo tão banal, né? Distinguir o branco do laranja, distinguir o vermelho do cinza, o preto do azul, o verde do roxo, o amarelo do azul, do acinzentado. Para nós é uma coisa tão banal, uma coisa tão insignificante para mim e para você, fazer distinção de cores, o que é lilás, o que não é. E aquele homem não sabia fazer distinção de cores. Imagine aquele homem vendo a glória de Deus, o rosto de Jesus, e ver o céu azul, as nuvens brancas, ver as folhas verdes das árvores, a formação das árvores, o design das árvores, o chão, o marrom, o verde, os pássaros que antes ele só escutava, ele começa a ver os pássaros, como que os pássaros são, a formação dos pássaros, do tamanho do bico do pássaro, se é pequeno, se é grande, se o pássaro é grande, se o pássaro é pequeno, se o pássaro é colorido, se ele tem uma cor só, se ele é camuflado, se não é. E uma coisa tão banal que é para nós, uma coisa tão insignificativa, ver a formação, por exemplo, a formação de um copo, um design de um copo, design de um prato, a formação, um design de uma jarra que é formado, uma televisão, notebook, a forma de uma janela, o padrão de uma janela em sua forma de vidro, ou de madeira, ou de alumínio, ou de ferro, a maneira que ela foi feita, forjada, o design, o desenho, o adorno. Pra gente é uma coisa tão banal, a gente olha como se não fosse nada, a gente olha como se não significasse nada. Ele vê uma corda, como que a corda é entrelaçada uma na outra, como faz para a corda ficar mais forte, faz uma trança na corda com 3 cordas, um fio, um negócio tão simples, o papel. A gente vê uma coisa tão simples, uma fechadura de uma porta, como que é uma porta, o design de uma porta, como que a porta foi estruturada, como que ela é arredondada, se é quadrada, o design central da porta, se ela é lisa, se é desenhada, se é adornada. Pra gente é uma coisa tão simples, uma coisa tão banal, a gente olha assim, às vezes a gente fica até assim, uau, que interessante esse degradê, não é mesmo? Que da hora, que lindo esse azul claro, com esse azul escuro, fica um degradê muito lindo e logo passa. E a gente pode ver outra coisa mais legal, a gente às vezes olha uma coisa tão simples assim, como uma cor de camisa, como uma estampa, um desenho, não é mesmo? E a gente se torna algo tão banal, tão simples. Uma caixa, o formato de uma caixa, se ela é quadrada, se ela é retangular, se ela é oval, uma gaveta, como que é, abrir ou fechar de uma gaveta, abrir e fechar de uma porta. Pra gente é uma coisa tão banal, uma coisa tão insignificante, uma coisa tão sem valor. O formato de uma chave, que cada chave tem um formato. O design de um carro, de uma moto, a estrutura, um desenho, uma arquitetura. Pra gente é uma coisa tão simples e banal que a gente vê todo santo dia. Todo dia a gente abre nossos olhos e vê a mesma parede, às vezes
o mesmo carro, o mesmo chão. E a gente olhando para o mesmo chão, a gente às vezes não percebe que ele teve variações. A gente olha a mesma árvore, não percebe que às vezes a árvore está um pouco mais verde, um verde mais escuro, um verde mais claro. Que às vezes a gente não percebe que ela já deu botão, a coloração das flores. Imagina ele vendo as colorações das flores. Às vezes pra gente é uma coisa tão simples, a gente vê uma flor, uma rosa, um rosa, um azul, uma flor colorida, várias cores. E a gente começa a observar as cores, a gente não tem esse negócio de observância, de prestar atenção na cor, até mesmo na zebra, que é preto com branco, ou branco com preto. A gente vê uma abelha que é amarela, que tem listras pretas. A gente não presta atenção nessas coisas, a gente olha e não dá valor para essas coisas. Por exemplo, a coloração de uma pinta, de uma pessoa, uma pintura, um animal que tem ali um preto, vai para um acinzentado, que aquela cor mesclada. A gente só olha e não dá valor algum. A gente só olha e como se fosse uma coisa normal, uma coisa tão simples. E para nós é uma coisa tão simples, uma coisa tão normal, a gente olhar para uma coisa e definir uma cor, ver um simples animalzinho de rua, um gato, um cachorro, e ver que ele é branco com dourado, e ver a coloração. É tão simples, a gente vê assim uma coisa tão simples. A gente vê o cabelo preto, o cabelo branco, o cabelo loiro, o cabelo ruivo. A gente analisa tanta coisa. Os carros de cor branca, de azul, de preto, de cinza, de prata. A gente analisa, a gente vê, a gente não faz distinção. Pra gente é uma coisa tão simples. Mas para aquele homem era uma coisa tão magnífica. Uma coisa magnífica. Uma coisa que não tinha valor, porque ele não via, ele não enxergava. Tudo para ele era preto, tudo para ele era escuro, tudo para ele era monótono. Tudo para ele era uma coisa tão sem graça. O que seria da nossa vida se não houvesse cores? As cores deixam a vida mais bonita, deixam a vida um pouco mais feliz. As cores deixam a vida mais alegre. A gente fica mais alegre com as cores. Quando a gente pega uma coisa tão monótona, tão sem graça, uma cor tão uniforme, imagine sua casa se fosse só branco de dentro para fora e não tivesse ali uma outra cor, um azul para dar destaque, um laranja para dar destaque, tivesse ali um cinza para dar destaque, né? Se o chão não fosse de uma cor diferente, se a parede, o chão, o teto, tudo, só as televisões, só o armário fosse tudo uma cor só. Imagina uma coisa tão sem graça, uma coisa tão sem vida. E graças a Deus a gente vê a felicidade. A televisão é preta, a estante é violeta, é laranja, é um vinho escuro, tem uma gaveta marrom, a cama é colorida, tem uma cor também, o chão tem uma cor diferente, a nossa panela tem uma cor diferente, a estante tem uma cor diferente, tem um detalhe de vidro. E a gente observa, é um negócio tão banal pra gente, mas para aquele homem é uma coisa tão gloriosa, esplendorosa. Ele viu o rosto de Jesus Cristo e começou a ter discernimento de distinção de cores. Olha que coisa! Ele começou a ter distinção de cores, começou a prestar atenção nos designs, na estrutura, como que é formado, como se é arredondado, quadrado, se é triangular. Ele começou a prestar atenção nessas coisas. Ele começou a ver, ele começou a ter uma vida mais feliz. A vida dele era monótona, sem graça, sem vida nenhuma. Imagina a nossa vida sem uma vida sem cor. Imagine se o arco-íris fosse só azul. Uma grande barra azul. Imagine se fosse uma grande barra vermelha, uma grande barra amarela. Que graça teria? Não chamaria atenção. Todavia o arco-íris tem 7 cores, louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus Cristo foi tão perfeito, Jeová foi tão perfeito quando fez o pacto com Noé, que disse que não ia destruir a terra com água, mas quando a água estivesse destruindo a terra, ia aparecer um arco-íris e Deus se lembraria, aleluia. Quando Deus estivesse mandando chuva doidada sobre a terra,
e até a terra sendo destruída pela chuva, por os enchentes e tudo mais, e de repente aparece um arco-íris, Deus olha o arco-íris e fala, opa, chuva, pode parar por aí, chega, você não vai cair mais sobre a terra, porque eu vi o arco-íris e lembrei do pacto com meu servo Noé, louvado seja o santo nome do Senhor. E é uma coisa tão viva, uma coisa tão linda, quando vamos ao arco-íris, o pessoal fica, um arco-íris magnífico, aleluia. Para quem não sabe, o arco-íris é um elo. Eu vi um vídeo de uma pessoa fez a filmagem, ele estava num prédio muito alto, e ele pegou e fez a filmagem do arco-íris, de cima a baixo. O arco-íris é um elo, é uma aliança, ele é um elo muito grande, em círculo, muito lindo. Ou seja, o arco-íris ele é um elo, uma aliança entre Deus e os homens através de Noé. Deus vai lembrar da aliança que ele fez com Noé. Louvado seja o santo nome do Senhor. Coisa tão linda, tão magnífica. E nós não damos valores para a distinção de cores, de variações, porque nós já estamos acostumados a ver, mas imagine aquele homem vendo pela primeira vez. As cores, a alegria, os pássaros que cantavam, os répteis que rastejavam, a diferença de cores, os designs, as estruturas. Que coisa gloriosa! Para ele foi uma coisa surreal, foi uma coisa sobrenatural. É algo que não tem preço, é algo que não tem valor. Jesus Cristo não veio trazer algo para nós que tem preço. Jesus Cristo não veio trazer algo que tenha um preço para ser vendido. Jesus veio trazer algo que tenha valor. Algo que nada no mundo poderia tirar isso. Uma alegria tão significativa que nada no mundo tira. Foi isso que Jesus Cristo trouxe para nós na cruz do Calvário. É o valor da salvação. A salvação não tem preço, a salvação tem valor. Preço, qualquer coisinha se paga, qualquer coisinha se troca, qualquer coisinha se vende. Preço é isso. Valor é algo que insubstituível, algo tão maravilhoso, tão glorioso, que não tem como você simplesmente largar assim de mão, porque é algo tão valoroso para você, de extremo valor, de extrema quantia, que não tem negociação nenhuma. Ao ponto de a pessoa falar, nossa, quanto é que você quer por isso aí? Você vai jogar um preço absurdo. Ah, por exemplo, um Fusca 73, um exemplo. E você ama demais aquele Fusca, e aquele Fusca para você não tem preço, ele tem um valor. Aí chega uma pessoa e fala, nossa, quanto tá esse carro? Muito lindo. Aí você fala, esse carro é 120 mil, não tá à venda. Esse carro não tá à venda. E a pessoa insiste, não, mas eu quero comprar esse carro, tá muito lindo. Quer comprar o carro? 120 mil. Como é que é? Ah, se você quiser, esse carro não tá à venda, mas se você quiser comprar é 120 mil à vista em dinheiro. Se você quiser comprar, tá? Então isso é algo valor, algo que as pessoas vão falar, tá louco, filho, nunca que eu vou dar 120 mil num carro desse. Eu falei, então pronto, filho, já não tá vendo e você não quer dar o valor que eu ainda coloquei? Pronto, não precisa, pode ir para casa. A salvação é exatamente assim, meu querido. A salvação é algo que não tem preço, é algo que tem valor. Para nós ela não tem preço, para nós ela tem valor, aleluias. Não tem, a salvação custou a morte de um homem inocente na cruz do Calvário. Além de tanta porrada e cuspe e bofetões e chutes que ele sofreu. A humilhação da cruz ali. A salvação não tem preço. Preço é uma coisa muito insignificante. Mas valor é algo tão significável. É algo que não tem substituição. É um valor muito significativo. Valor é algo muito significativo. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem... E é isso que Jesus Cristo veio trazer, um valor significativo, de um significado tão alto que não seja ser um preço, mas seja ser um valor a qual você não vai entregar por nada. E aquele homem então viu. Jesus Cristo diz, a tua fé te salvou. E ele viu. Ele teve uma fé. A primeira fé foi crer em Jesus Cristo, a segunda fé foi abrir os olhos e enxergar. A primeira fé foi crer em Jesus, a segunda foi fazer o que Jesus disse. Aí eu te pergunto, como está a sua fé?
Como está a sua fé? Como está a sua fé? Eu fiz essa menção desse texto todinho até agora, essa introdução desse texto. Tudo isso que eu trouxe até agora foi uma pequena introdução para ministrar sobre como está a sua fé. A pregação do trono da graça para mim e para você é como está a sua fé. Como está a sua fé? A sua fé em Jesus Cristo está como? De qual maneira se encontra a sua fé em Jesus Cristo? Primeiro precisa saber que a sua fé tem que ser em Jesus Cristo. Não coloca sua fé na vacina da Covid. A vacina da Covid ela pode ser eficiente. Mas sua fé primeiro tem que vir a Jesus Cristo. Primeiro tem que ter fé em Jesus Cristo. Primeiro Jesus Cristo. A vacina da Covid fica para depois. Tá bom, meu filho? Tá bom, minha filha? Primeiro Jesus Cristo. Como sua fé em Jesus Cristo está? Como está a sua fé em Cristo Jesus? Está como as dos discípulos no barco, onde o barco estava balançando e Jesus tranquilamente dormia? Como está a sua fé? A sua fé está abalada, está sendo abalanceada, está sendo abalada pelas coisas desse mundo, pelas tempestades do mundo? Jesus está no barco, meu filho, por que tanto alvoroço? Por que tanta situação, tanta angústia na tua alma? Se Jesus Cristo está no barco. O barco não vai afundar se Jesus Cristo estiver no barco. Mesmo que o barco afunde, não se preocupa. Ele pode fazer o barco ressurgir do fundo do mar. E ainda vaziozinho, vazio. E se estiver pescando, ainda traz peixe junto. Aleluia. Como está a sua fé? Jesus Cristo está no barco. Tá, mas e se Jesus não estiver no barco? Não se preocupa, Jesus Cristo vem andando por cima das águas. E vai calar o mar e o vento. Como está a sua fé em Jesus Cristo? A sua fé em Jesus Cristo está fundamentada em quê? Na palavra? Fundamenta primeiramente a sua fé em Jesus Cristo através das Escrituras. Não fundamenta a sua fé em homens. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Foi ele que criou a fé. Foi ele que construiu a fé. Foi ele que trouxe a convicção da fé. Foi ele que consumou a fé. Foi ele que construiu a fé. Foi ele que iniciou a fé e terminou a fé. Foi ele que ele é o criador da fé, do início ao fim. Consumador quer dizer aquele que construiu a fé do início ao fim. Foi ele que criou a fé. Foi ele que fez a fé existir. Como está a sua fé em Cristo Jesus? Como está a sua fé em Cristo Jesus? Por que temas? Porque está aflito? Ah, eu perdi meu emprego. E aí, o que eu faço? Tenha fé em Cristo Jesus. Mas tem uma fé tão convicta de que Ele pode multiplicar 1 grão de arroz em um pacote. Se Ele pode multiplicar 5 pães e 2 peixes, e na segunda multiplicação Ele multiplicou 7 pães para 4.000 homens. Se você tiver uma fé
do tamanho de um grão de mostarda em Jesus Cristo, de tamanho tal, não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar azeite na botija. Se tiver ali um grão de arroz e um grão de feijão, se sua fé for tão fixada em Cristo Jesus, se você não for incrédulo, se você não for de pequena fé, mas tiver uma fé cega em Cristo Jesus, você crê em Jesus Cristo cegamente, de que Ele pode e que Ele vai fazer, não vai faltar arroz e feijão na tua casa. Pode faltar o salário, mas o arroz e feijão não falta. Se por 40 anos no deserto não faltou água, não faltou comida, a roupa cresceu junto, não faltou roupa, quem dirá você? Basta crer em Deus, basta crer em Jesus Cristo com uma fé única e segui-lo cegamente. Como está a sua fé? Crede em Deus e crede em Jesus Cristo. Crede em Deus e crede em Jesus Cristo cegamente. Porque Ele realmente é o dono do poder. Ele é o dono das causas impossíveis. Ele cuida de você. Ele trabalha milimetricamente calculado. Ele nunca saiu do controle. Ele tem o controle de tudo. Ele não saiu do controle. O mundo está em crise. Mas se você estiver em Cristo, vai tudo bem e não vai faltar o pão na sua casa, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar vestes. Falta o salário, mas não vai faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Porque Jesus Cristo garante, se você crer nele, e começar a clamar, de bico calado não dá, tá, filho? Não adianta ficar de bico calado. Ter fé e bico calado não funciona. Porque aquele homem, ele teve fé em Jesus Cristo, mas se ele ficasse de bico calado, Jesus Cristo não ia dar meia volta e curar ele. Jesus Cristo não ia parar, dar meia volta e curar ele. Não. Aquele homem clamou a Jesus Cristo. Clamou, clamou, clamou. E todo mundo, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E quanto mais as pessoas mandavam ele, cala a boca, cala a boca, cala a boca, segue, cala a boca, segue, cala a boca, segue, cala a boca, segue, cala a boca, segue. O cego gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ao ponto de que a voz dele sobressaía a voz de todos que mandavam ele calar a boca. Ao ponto que a voz do cego sobressaía ao ponto de Jesus Cristo, que já estava um pouco longínquo, escutar o clamor dele. Quanto mais a pessoa falava, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, Jesus não vai te curar, Jesus não vai te curar, Jesus não vai parar, cala a boca, Jesus Cristo já foi, Jesus Cristo já passou, Jesus Cristo não te viu, Jesus Cristo já está lá na frente, meu filho, Jesus Cristo já está lá na frente, Jesus Cristo já foi, esquece, cala a boca. E o cego, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se Jesus Cristo está mais longe, eu vou gritar mais alto. Se Jesus Cristo já está lá na frente, eu vou gritar mais alto. Se as pessoas estão mandando calar a boca, eu vou gritar mais alto para o meu clamor sobressair ao clamor dessas pessoas e chegar até o alvo que é Jesus Cristo. De bico calado não adianta. De bico calado não dá certo. Clama a Jesus Cristo. Clama a Jesus Cristo. Clama a Jesus Cristo, clama mesmo, mas grita, Jesus Cristo, eu creio em Ti, eu tenho uma fé cega em Ti, que o Senhor é, e o que o Senhor pode fazer, eu acredito que o Senhor não está morto numa cruz, com cara de cachorro morto, que caiu de mudança, eu creio, Jesus Cristo, que o Senhor não está pendurado numa cruz,
morto com uma cara de cachorrinho que caiu da mudança. Mas eu creio que o Senhor está, Jesus Cristo, vivo, ao lado de Deus em seu trono, como Cordeiro de Deus, e com o rosto de vitorioso, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o rosto do leão da tribo de Judá. Eu creio, Jesus Cristo, Filho de Davi, que o Senhor está vivo, ao lado de Deus, e que o Senhor pode me ouvir e que pode fazer este milagre acontecer. Halabasuri cantar mamariarabaha. Labasuye cantusimantor lamaseri candar labarrabasuri andaramakai. Santuye parmafiasim de quintorimantos síbias. Aleluias. Crê em Jesus Cristo. Porque ele não está morto, pendurado numa cruz com cara de cachorrinho que caiu da mudança. Ele está vivo, com o rosto de Rei dos Reis e coroa, como Cordeiro de Deus e leão da tribo de Judá. Creia cegamente em Jesus Cristo e começa a clamar. Creia cegamente em Jesus Cristo e começa a clamar. Creia cegamente em Jesus Cristo e começa a pedir. Começa a clamar. E não pare de clamar até Jesus Cristo fazer um milagre acontecer na sua vida. Não pare de clamar, de gritar, de espernear, de gemer. Não é fazer pirraça, não. Não é fazer pirraça, é clamar em alta voz e bom som: Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sei que está vivo e que és rei e que reina, e que teu reino é um reino de fartura, que és o dono do ouro, que és o dono da prata, que és o dono da providência e que irá prover e fará acontecer da maneira que tu queres, da maneira que tu és, porque eu sei que tu és o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o dono de tudo e o dono de todos, e tudo está no controle da tua mão. Está, Senhor, as tuas ordens. Providencia, me ajuda, não me desampara. Eu creio cegamente em ti, que o Senhor és, e que pode fazer, e que o milagre em nome de Jesus Cristo vai acontecer, porque eu creio em ti. Labassuri cantarmare abassanturi etor coriemar labassui. Como está a sua fé? Jesus está no barco, não vai afundar não. Clama Jesus Cristo, me ajuda. E Jesus Cristo vai dizer: cala-te vento, cala-te mar. E as bênçãos vão vir sobre você. E os milagres vão vir sobre você. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, se ele multiplicou 7 pães na sua segunda multiplicação, e ainda sobrou cestos. Sobrou muitos pães, sobrou mantimento, sobrou fartura. Creia que ele pode fazer, porque ele vivo está. Jesus Cristo vivo está, e como vivo ele está, ele vai providenciar um milagre na tua vida. Basta clamar, basta gritar, basta clamar a ele e dizer: Senhor, eu preciso disto aqui. Clama a ele, clama a ele, clama a ele e fala: Senhor, eu preciso disto. O cego não falou: Senhor, eu estou cego, estou passando necessidade, estou passando fome.
Não, ele não falou os problemas para Jesus. Ele simplesmente clamou, e quando teve um encontro com Jesus, ele falou: eu quero ver. Eu quero ver. É ver que eu quero. Seja objetivo naquilo que você quer de Jesus Cristo. Seja objetivo naquilo que você necessita de Jesus Cristo. Seja objetivo. Objetividade. Clamor, clamor, clamor. E Jesus Cristo hoje fala: que queres que eu te faça, filho? Que queres que eu te faça, filha? Fala simplesmente pela fé e diga: eu preciso disso. É isso aqui que eu preciso, Jesus. E pela fé, segue em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Uma fé que o mundo pode considerar uma fé cega. Que o mundo pode considerar uma fé vã. Mas em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo, crer em Deus, em Jesus Cristo de uma maneira tal. É o caminho do impossível acontecer na tua vida. Como está a sua fé? Crede em Deus, crede em Jesus Cristo, que o milagre vai acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém.